E aí, vocês estão bom? Mano, nem sei como começar esse vídeo. Mas pra quem tava com saudade do Shirou, ele apareceu nesse capítulo. Bom, nos últimos capítulos, o Sakurai passou a noite na casa da família da Uzaki e o Kiri, e ficou jogando a noite inteira com a Yanagi e a Hana, que acabou com ele capotado no sofá. E quando a Tsuki foi cobrir ele, o vilão solitário pegou na mão da doida e dormiu agarradinho com ela. E quando a Hana foi ajudar ela, o Sakurai libertou a doida e dormiu agarradinho com a musa maravilhosa. E quando a minha Yanagi veio ajudar, foi a mesma coisa. Que aliás, tu fica esperto, hein, Sakurai? E só resolveu quando a Tsuki colocou uma das gatas pro Sakurai abraçar. E no final, o vilão solitário colocou o Fuji na chapa. E agora, vamos ver o que aconteceu depois disso. Bom, eu sou o Vitor, e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do capítulo 128 de Uzaki. O capítulo começa com o Sakurai sonhando com a noite que estavam jogando. Então ele pede pra elas pararem com aqueles jogos de péssima qualidade, porque a tela tá muito escura e não dá pra ver nada. Oxe, mas por que tem um tubarão gigante na floresta? Pô, é difícil concentrar com essa música de fundo. Mas por que colocar um diálogo tão longo? Então o Sakurai acorda e vê o Fuji abatido depois de quase ser enrabado no capítulo anterior. O vilão solitário pergunta o que está acontecendo, e a musa maravilhosa diz que precisa contar algo pra ele que ela estava querendo contar há um tempo, e o senpai fica preocupado com isso. O Fuji, chorando, fala que quando disse que era pro Sakurai se dar bem com a família dele e o Kiri, não era pro vilão solitário tentar botar ele na chapa. Ó, não é querendo me gabar, mas no último capítulo eu disse que com isso Sakurai já tinha aprovação pra se casar com a Hana, não foi? Bom, a Uzaki fala que o Sakurai tem um hábito de agarrar qualquer coisa que estiver perto dele, enquanto ele está dormindo, especialmente qualquer coisa que for suave ao toque. Como humanos ou gatos, não é? O vilão solitário em choque diz que foi por isso que a Hana sugeriu ele comprar um travesseiro de corpo. A musa maravilhosa conta que já foi agarrada algumas vezes enquanto ele dormia, e ela já se acostumou com isso. E nessa hora, a Yanagi aparece e taca mais lenha na fogueira, dizendo que o senpai agarrou ela quando eles ficaram a noite inteira jogando. E na hora, o Fuji com um olhar sanguinário olha pro Sakurai e fala: Sakuraizinho, quando eu disse que era pra você se dar bem com toda a minha família, não era esse tipo de relação que eu estava dizendo. Olha, Fuji, eu não tô querendo dar ideia, longe disso. Mas, tá vendo essa garotinha aqui que tem um olhar fofinho? Então, ela fez isso aqui com esse cara que tem uma aparência de mafioso. Mas assim, é só uma sugestão, tá? Ai, ai. Boa sorte, Sakurai. Bom, a Yanagi tenta acalmar o pai dela, dizendo que está tudo bem porque foi só um acidente, e que não está pedindo pra punir o vilão solitário. Enquanto isso, a Tsuki, vendo a situação, percebe que é melhor ficar calada. Mano, o problema não é nem a Tsuki ficar calada. O problema mesmo é o que se passa na cabeça dela. Então o Fuji, todo compreensivo, diz que sabe que o Sakurai não estava ciente das suas ações, mas pede que ele tome mais cuidado daqui pra frente. E o vilão solitário desesperado concorda com ele. Olha, pela carinha do Fuji, ele pensou nas duas filhas e na esposa pra não ir pra cadeia. É quando o Tomate Cereja chega e pergunta o porquê tá todo esse climão. Caraca, nem percebi que o Kiri não estava no último capítulo, mano. Sem zoeira. Bom, o Sakurai, quase chorando, pede desculpa e fala que isso é tudo culpa dele. E a Hana tenta consolar o vilão solitário, dizendo que ele não fez por mal. E o Tomate Cereja, vendo tudo isso, fala que não entendeu nada. Tudo bem, Kiri, não ia fazer diferença nenhuma você saber. Então o Sakurai começa a refletir. Ah, cara, eu não consegui me controlar quando dormia. Eu acho que é melhor eu não ir pra casa da Uzaki por um tempo. Então corta pra casa dos pais do Sakurai, e o Shirou diz que entendeu que o Shinichi está com vergonha de ir na casa da noiva dele, porque estragou tudo e foi ali pra pedir conselhos. O vilão solitário concorda com ele e diz que não pode pedir conselhos sobre essa situação pros amigos dele. Ô, pior que é verdade, mano. Considerando os poucos e raros amigos que o Sakurai tem. O Shirou fala que isso também não é algo que ele deveria perguntar aos pais dele. O Shinichi fala que pensou que ele seria a melhor opção, já que o Shirou está acostumado a se desculpar por ter feito alguma besteira perto da Haruko. O Shirou agradece pela consideração que o Sakurai tem por ele e diz que quando fazia alguma besteira, raramente precisava se desculpar, porque a Haruko se antecipava e pedia desculpas primeiro, e que ela é muito melhor em lidar com essa situação do que ele. E o Sakurai fala que isso não é motivo pra se orgulhar. Bom, o Shirou fala que a Haruko não precisa mais fazer isso, por mais que na época que trabalhavam no escritório, os chefes viviam reclamando dele, e por isso ela não deixava ele abrir a boca. E deixar isso com a Haruko, as coisas não só se resolviam, como também melhoravam. E quando o Shirou precisava falar, ela escrevia tudo que ele tinha que dizer, e se errasse, levava um soco. E por isso ele fazia questão de memorizar tudo. É, filhão, sua mãe é especialista nos pedidos de desculpas. O vilão solitário diz que não sabe se ela pegou muito pesado ou se foi leve demais. E o Shirou fala que de qualquer forma, se ele precisar de ajuda com pedido de desculpas, é melhor perguntar pra Haruko. Só que ele vai ter que esperar, porque ela foi fazer compras pra casa e vai demorar um pouquinho. O
Sakurai fala que vai esperar porque ele vai se sentir mais à vontade pra conversar isso com a mãe dele. Mano, imagina quando a Haruko descobriu o que o filho dela fez. Ela sim vai fazer com o Sakurai o que a Suzuki fez com a Azami. Bom, o Shiro depois de ouvir isso fica todo empolgado e diz que isso significa que o Sakurai quer falar sobre coisas indecentes e pergunta o que o Shinichi aprontou dessa vez. O vilão solitário fala que não sabe como pode explicar, mas ele meio que causou um problemão na casa da família da Ozaki. O Shiro manda ele parar de enrolar e conta logo a besteira que ele fez, e pergunta se o Sakurai bebeu mais que Opala e ficou doidão na casa da noiva. O senpai fala que não é isso, mas ele descobriu um problema que ele nem sabia que tinha. É que quando eu tô dormindo, meio que eu agarro qualquer coisa que tiver no meu alcance. E na hora, o Shiro congela e pergunta se o que ele está querendo dizer é que ele agarrou alguma coisa enquanto ele estava dormindo. E o Shinichi concorda com ele. O Shiro pergunta desde quando que isso começou. E o vilão solitário fala que nem sabia desse hábito, mas parece que a Ozaki já sabia e mandou ele comprar um travesseiro de abraço. E ela disse isso há cerca de 1 ano. E o capítulo termina com o Shiro falando que entendeu a situação e mandando o vilão solitário ficar ali por uns 3 dias e trocar o turno com alguém do trabalho e se preparar, porque agora eles vão treinar mais pesado que o normal. Mano, que confusão o Sakurai se meteu, hein? Porque vocês estão ligados, né? Que pro Sakurai conversar com o pai dele é porque o Shiro é a última opção do vilão solitário. E agora vamos esperar pra ver como que vai ser esse treinamento do Shiro. E eu acho que com o que aconteceu, esse pedido de desculpas vai abrir uma brecha pros pais do Sakurai conhecerem os pais da Ozaki. É claro que não vai ser por um bom motivo. E mano, uma coisa que eu percebi desde o capítulo 116 é que o Take, ele tá canonizando algumas coisas que só aconteceram no anime e em alguns capítulos especiais, como a live da Yanagi, por exemplo, que é a única parte do volume 7 que o anime não adaptou. E outro exemplo também é que quando o Sakurai dormiu agarradinho com a Ozaki no episódio 6 da primeira temporada, até a parte do teste de coragem tem na história original, mas a cena dele agarrando a Ozaki faz parte de um capítulo especial em que os dois patetas estão lendo alguns mangás e o Sakurai já capotou o Corsa. E quando a Ozaki vai zoar ele, o vilão solitário agarra ela e depois de meia hora ele acorda e a Hana pede pra ele comprar um travesseiro de abraço. Mas é isso. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!